Olá, meu nome é Carla, eu sou aluna do 8º semestre do curso de Pedagogia da Faculdade Unigram. Vou gravar esse vídeo sobre gestão escolar da disciplina de estágio fundamental, supervisionado pela professora mestre Lúcia Eugênia. Nesse vídeo onde eu vou falar sobre gestão escolar, a gestão escolar nos fala sobre a expressão relacionada à atuação que objetiva promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos socioeducacionais dos estabelecimentos de ensino, orientados para a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos. O conceito de gestão escolar ele foi criado para superar um possível enfoque limitado do termo administração escolar. Ele foi constituído a partir dos movimentos de abertura política do país que começaram a promover novos conceitos e valores, associados, sobretudo, à ideia de autonomia escolar, à participação da sociedade e da comunidade, a criação de escolas comunitárias, cooperativas e associativas, e ao fomento às associações de pais. Assim, no âmbito da gestão escolar, o estabelecimento de ensino passou a ser entendido como um sistema aberto, como uma cultura e identidade própria, capaz de reagir com eficácia às solicitações dos contextos locais em que se inserem. Ainda sobre gestão escolar, ela aponta questões concretas da escola e de sua administração, baseadas no que se convencionou chamar de escolas eficazes. Estas possuem características como orientação para resultados, liderança marcante, consenso e coesão entre funcionários a respeito dos objetivos da escola, ênfase na qualidade do currículo e elevado grau de envolvimento dos pais. A autonomia administrativa, financeira e pedagógica e o estabelecimento de mecanismos que assegurem a escolha de dirigentes são algumas das estratégias consideradas essenciais para o fortalecimento da gestão escolar. Então, o conceito de gestão escolar ele é de extrema importância na medida em que desejamos uma escola que atenda às atuais exigências da vida social, que seria formar cidadãos, oferecendo ainda a possibilidade de apreensão de competências e habilidades necessárias e facilitadoras da inserção social. A gestão escolar situa-se no âmbito da escola e trata das tarefas que estão sob sua responsabilidade, ou seja, a gestão procura promover o ensino e a aprendizagem para todos. Libânio cita uma frase sobre a gestão. A organização e a gestão referem-se ao conjunto de normas, diretrizes, estrutura organizacional, ações e procedimentos que asseguram a racionalização do uso de recursos humanos, materiais, financeiros e intelectuais, assim como a coordenação e o acompanhamento das pessoas. A gestão, ela exige a coordenação e o acompanhamento das ações e dos procedimentos que permitam reunir, articular e integrar as atividades de todas as pessoas que atuam na escola e que devem buscar objetivos comuns. Segundo Libânio, o gestor só vai concretizar estas duas características de coordenação e acompanhamento se desenvolver adequadamente as funções de planejar, organizar, dirigir e avaliar.
Estas são as 4 funções fundamentais e delas depende o sucesso da gestão de uma escola. Para tanto, é indispensável que o gestor saiba que estas ações são meios que garantem os fins a que se propõe a escola, que seria a formação humana. A gestão participativa de uma organização da escola requer ações, bem como conhecimentos, habilidades e procedimentos práticos. Para garantir isso, é necessária uma estrutura que assegure o funcionamento da escola. Essa estrutura ela é representada por elementos que compunham a estrutura organizacional básica. Esses elementos são o Conselho de Escola. Ele é um órgão composto por membros de todos os segmentos, que seriam os alunos, os pais, os professores, servidores. Tem por finalidade auxiliar a gestão da instituição do ensino. Direção. O diretor ele é uma das peças fundamentais para o funcionamento da escola. E ele tem várias funções dentro da gestão. Vamos citar algumas. O diretor ele precisa conhecer as normas e legislações da Secretaria de Educação e atuar junto deste órgão, na busca de soluções para necessidades da escola. O diretor também ele precisa gerir a elaboração do PPP e conduzi-lo em sua prática junto à coordenação pedagógica. O diretor ele precisa prezar pela limpeza e a organização da escola, também administrar a folha de pagamento financeiro e prestar contas, gerenciar o trabalho de seus colaboradores, que seriam os professores, orientadores e coordenadores, realizar atendimento aos pais quando necessário, acompanhar a aprendizagem dos alunos, exercer sua liderança no sentido do bom relacionamento interpessoal entre sua equipe e saber delegar as funções para as equipes da escola. Tem também o setor técnico-administrativo. Esse setor ele responde pelas atividades, trabalhos de atendimento dos objetivos e das funções da escola. Outro setor que compunha é o setor pedagógico, que tem como função acompanhar o trabalho pedagógico e estimular os professores. As funções desses especialistas do setor pedagógico variam conforme a legislação estadual e municipal, sendo que em muitos lugares suas atribuições ora são unificadas em apenas uma pessoa, ora são desempenhadas por professores. O corpo docente e alunos. Ele é formado por professores que contribuem para o objetivo prioritário da instituição no processo de ensino-aprendizagem. Devem estar... Eu vou voltar essa parte. Depois o Rafael vai ter que cortar. Os céus. Corpo docente e alunos. Ele é formado por professores que contribuem para o objetivo prioritário da instituição no processo de ensino-aprendizagem. Devem estar bem preparados e ter clareza dos seus objetivos e conteúdos, que façam planos de aulas com metodologias e procedimentos que cativem os alunos, que realizem avaliações contínuas, preocupados com as dificuldades de cada aluno. Então, os professores eles devem estar bem preparados para lidar com as dificuldades de cada aluno. Na escola, para um bom funcionamento da escola, também tem o projeto político-pedagógico, que será o nosso assunto que nós vamos abordar agora. Então, como a gente estava falando, toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las,
é o que dá forma e vida ao chamado Projeto Político Pedagógico, o famoso PPP. Se prestarmos atenção, as próprias palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele. Então, ele é projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de tempo. Ele é político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. E ele é pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e de aprendizagem. Então, ao juntar as três dimensões, o PPP ele ganha a força de um guia, aquele que indica a direção a seguir. Não é apenas para gestores e professores, mas também funcionários, alunos e famílias. Ele precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvidas sobre essa rota e flexível o bastante para se adaptar às necessidades de aprendizagem dos alunos. Por isso, a sua elaboração precisa contemplar os seguintes tópicos. Qual será a missão do PPP? Quem será a clientela? Os dados sobre a aprendizagem da escola, a relação com as famílias, os recursos, diretrizes pedagógicas e plano de ação. O projeto político-pedagógico ele é um documento cuja função é o planejamento global da sua ação educativa. Ele define a identidade da escola e indica os caminhos para ensinar com qualidade. Ao elaborar a proposta político-pedagógica da escola, planeja-se o que tem a intenção de fazer, de realizar, o rumo e a direção necessários à realização de todas as ações educativas de instituição escolar. Então, o projeto político-pedagógico é o que vai definir a identidade da escola e indicar o melhor caminho que a escola tem a seguir. O PPP ele tem um caráter político e um pedagógico. O político ele se compromete com a formação do cidadão para um determinado tipo de sociedade e por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais da comunidade em que cada escola está inserida. O pedagógico, ele define as ações educativas e as características necessárias à escola de cumprir os propósitos e intencionalidades. E é aqui, na dimensão pedagógica, que efetivamos as práticas de uma formação do cidadão, participativo, responsável, comprometido e essencialmente criativo para ser, viver e conviver. O PPP da escola, ele garante o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Para isso, ele tem como objetivos o desenvolvimento da capacidade de aprender, da capacidade de aprendizagem, tendo habilidades e a formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos vínculos da família, a integração entre a escola e a comunidade, fixar e aprofundar conhecimentos adquiridos, preparar o educando para o pleno exercício da cidadania, incluir uma formação ética, desenvolver hábitos de estudo, de socialização, assumir o compromisso de formar cidadãos capazes de conviver em sociedade. Esses são os objetivos do PPP da escola. O
projeto político-pedagógico ele é um mecanismo eficiente e capaz de proporcionar à escola condições de se planejar, buscar meios e reunir pessoas e recursos para a efetivação desse projeto. Por isso, é necessário o envolvimento das pessoas na sua construção e execução. É através dos princípios democráticos apontados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 1996, que podemos encontrar o aporte legal da escola na elaboração de sua proposta pedagógica. De acordo com os artigos 12, 13 e 14 da LDB de 1996, a escola ela tem autonomia para elaborar e executar sua proposta pedagógica, porém, deve contar com a participação dos profissionais da educação e dos conselhos, ou equivalentes na sua elaboração. Então, todos os funcionários, gestores, todos que fazem parte do quadro de funcionários da escola, eles devem participar da elaboração do PPP. Nesse sentido, o PPP deve ser considerado um plano teórico e prático. Logo, o seu processo de elaboração requer que toda a comunidade escolar compreenda que planejar traz embutidas as possíveis intervenções que se façam necessárias no cotidiano escolar e que tal planejamento é também ação reflexiva que permite questionamentos, proposição de objetivos e metas, formulação de hipóteses, sequenciamento de etapas a serem executadas. Enfim, o PPP ele viabiliza o pensar sobre, ou seja, a sistematização do que se pretende para a escola. Então, neste sentido, os principais pontos para a construção de um projeto político-pedagógico com o intuito de melhor gerir uma organização escolar seria a valorização de toda a equipe, pautando sincronismo e harmonia entre as ações dos elementos do grupo. Isso é muito importante para conseguir bons resultados. Outro ponto seria boa liderança, imprescindível para melhor coordenar as diferentes ideias, fazendo as considerações e aparas necessárias, buscando a melhor solução. Porém, mesmo havendo um líder, acreditamos que deve haver entre os integrantes desse grupo autonomia de pensamento quanto à tomada de decisões. É um fator muito importante para a construção de um projeto político-pedagógico, otimizando assim uma boa gestão participativa. Mas o importante é a motivação do grupo a fim de superar os desafios que se apresentam para os profissionais da educação. Então, quais são os sujeitos que compõem a comunidade escolar? São os alunos, os pais, os professores, gestores, coordenadores, merendeiras, serventes, inspetores, pais de alunos e até voluntários, caso haja na escola os voluntários. Afinal, de algum modo, todos esses elementos estão inseridos no universo dessa escola. Somente a partir de uma gestão democrática haverá transformação e as metas definidas serão alcançadas, porque houve participação e mobilização de todos os envolvidos na elaboração do documento. Então, quanto mais os funcionários, os elementos que compõem a formação da gestão escolar, participar do projeto político-pedagógico, da formação do projeto político-pedagógico, melhor será para a escola, para ter uma gestão democrática que atenda a todos.
O projeto político-pedagógico, ele pode ser comparado de forma análoga a uma árvore. Ou seja, plantamos uma semente que brota, cria e fortalece suas raízes. Produz sombra, flores e frutos, que dão origem a outras árvores, a outros frutos. Mas para mantê-la viva, não basta regá-la, adubá-la e podá-la, apenas uma vez. Isso que nos diz Libânio. Comparando com o projeto político-pedagógico, o que Libânio nos diz? Que o projeto político-pedagógico, assim que ele foi criado em uma escola, ele não pode ser simplesmente arquivado, deixado lá guardado. Todo ano, o quadro de gestores, de funcionários que fazem parte da instituição de ensino, da escola, eles devem sentar, conversar e atualizar esse projeto político-pedagógico, para assim garantir um bom funcionamento da escola. Libânio, ele afirma que a participação é o principal meio de se assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar e do PPP. Além disso, proporciona um melhor conhecimento dos objetivos e metas, da estrutura organizacional e de sua dinâmica, das relações da escola com a comunidade e favorece uma aproximação maior entre professores, alunos e pais. Então, o que é importante para a realização de um PPP? Ter diálogo com a comunidade que está inserida na escola, voz aos alunos, ter sempre aprendizagem em primeiro lugar, educação de qualidade é direito de todos, ou seja, uma boa construção de um PPP que valorize a educação para o direito de todos os alunos que compunham a escola, e decidir junto, o quadro de funcionários decidir juntos para a realização do PPP. O projeto da escola depende, sobretudo, da ousadia de seus agentes, da ousadia de cada comunidade escolar em assumir a sua cara tanto para dentro, nas menores manifestações de seu cotidiano, quanto para fora, no contexto histórico em que ela se insere. Isso quem nos diz é o Moacir e o José Eustáquio Romão. Aqui nós temos uma charge da turma da Mônica, onde nos explica alguma coisa relacionada ao PPP. Amanhã é para os pais irem à escola, vamos fazer o PPP. O Cebolinha, sem entender, responde: bebê o quê? Aí o Cascão: é o projeto político-pedagógico, Cebolinha. Ele continua sem entender. Então o Cascão explica: eu sei disso porque a nossa professora nos explicou que é muito importante a participação de todos na elaboração do PPP. Então, até a turma da Mônica confirma a importância da participação de todos os funcionários da escola na elaboração do PPP. Então, a importância de um projeto político para a escola. A relevância de um projeto escolar, ele consiste no planejamento que evita a improvisação, serviço mal feito, perda de tempo e de dinheiro. Então, quando se tem um projeto político-pedagógico bem formulado, ele evita vários fatores negativos durante o ano para a escola. Com o planejamento do PPP, fica bem claro o que se pretende e o que deve ser feito
para se chegar aonde se quer. Um bom projeto político-pedagógico dá segurança à escola. Escolhem-se as melhores estratégias e o que facilita o seu trabalho, pois o mesmo está fundamentado no projeto que norteia toda a unidade escolar. Isso se faz imprescindível para se ter um rumo visando obtenção de resultados de forma mais eficiente, intensa, rápida e segura. A escola, ela deve buscar um ideal comum, fazer com que todos os alunos aprendam. Uma boa sugestão é nomear as comissões de pais e encarregá-las de organizar campeonatos esportivos nos finais de semana na quadra da escola, cuidar dos banheiros ou da biblioteca. Então, é um ideal que pode estar contido no PPP também, né? Esse foi o vídeo que eu gravei sobre o que eu aprendi gestão escolar e o projeto político-pedagógico durante esse semestre no curso de pedagogia.